Desde 2009, ou seja, há 6 anos, essa atleta aqui, olha, Adriana Aparecida da Silva, é a número 1 do Brasil na maratona. Comecei o atletismo aos 12 anos de idade, na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E um certo dia, o meu irmão mais novo, o Agnaldo, ele me convidou para fazer uma corrida de 5 quilômetros. E eu falei para ele, não, menino, você é louco, eu não aguento correr não, né? E ele falou, não, mas vamos, todo mundo vai, todos os amigos vai. E aí, assim, aquela coisa, né? Já que todos os amiguinhos vai, eu também vou, né? E aí eu fui. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eu descobri que eu fui a primeira colocada no feminino. Então, a primeira vez que eu participei de uma corrida, eu ganhei a corrida. E quando eu subi no pódio, assim, me deram um troféu, eu sem entender nada, eu não sabia o que era o atletismo. E me deram um troféu, e quando me deram esse troféu, eu ganhei uma premiação de R$50. Eu cheguei em casa, peguei a minha mãe e levei ela para o supermercado. Então foi a primeira vez que a gente foi para um supermercado e que fez uma compra de verdade, assim, uma compra do mês, né? De você colocar as coisas dentro do carrinho, levar para casa e saber que no dia seguinte não vai faltar o que comer, né? E quando eu vi a alegria da minha mãe estampada no rosto, eu não tive dúvida. Eu falei, a partir de hoje, o atletismo vai ser minha profissão. E então comecei a treinar na equipe Papaléguas, que é uma equipe que tinha na minha cidade de atletismo. E aí, em todas as corridas que eu ia, meu objetivo era ficar entre as 3 primeiras colocadas, porque as 3 primeiras colocadas ganhavam uma premiação em dinheiro. Então, era a minha motivação. Então, no início, o atletismo era uma forma de sobrevivência mesmo para mim. Quando foi em 2004, eu fui terceira colocada na São Silvestre, a São Silvestre, que é a corrida mais tradicional do Brasil, a mais importante. E quando eu cheguei ali na Avenida Paulista, cruzando na terceira colocação, eu comemorava como se fosse a primeira colocada. Adriana da Silva em terceiro. Estou realizando um sonho e daí para frente melhorar cada vez mais. Logo depois da São Silvestre, eu tive um ano bem difícil, em 2005. Eu me lesionei, eu tive uma lesão no pé esquerdo e eu tive que fazer uma cirurgia. E isso, eu fiquei 2 anos sem poder correr, sem poder competir, sem poder treinar. E se eu não competia, eu não ganhava a premiação em dinheiro. Eu não conseguia mais voltar a correr. A corrida era um meio de sobrevivência para mim e era a única coisa que tinha como profissão. Na época eu não era formada em nenhuma faculdade, nenhum curso. E eu falava, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu entrei em depressão e eu tinha praticamente encerrado a minha carreira. E aí foi quando eu conheci o meu treinador, o Cláudio Castilho. Vim para São Paulo, então saí da cidade de Cruzeiro, vim para São Paulo. E o Cláudio já era o treinador do Esporte Clube Pinheiros. Ele ficou sabendo dessa situação, que eu estava com depressão, que eu tinha me lesionado, que eu tinha parado com a minha carreira. E aí ele falou, olha, eu quero te ajudar, né? Eu vi um potencial grande na Adriana, técnico, a ser explorado, que poderia levar ela a voar sonhos muito mais altos. Então ele conversou com a diretoria do Pinheiros para que eu pudesse usar toda a estrutura do Pinheiros, mesmo eu não sendo atleta do Pinheiros. E eu fiquei 1 ano no Pinheiros, sem ser atleta, sem ser contratada. Ele tem um papel muito importante em toda a minha história, minha trajetória, principalmente por ter me resgatado naquele momento tão difícil. E hoje eu sempre falo que eu sou a atleta que eu sou e a pessoa que eu sou pelo que o Cláudio me proporcionou, né? O atletismo, ele teve um propósito, né, na minha vida. Ele foi transformador na minha vida, né? Ele conseguiu fazer com que uma menina, né, entre 4 filhos, a única mulher dos 4 filhos, conseguia, através do esporte, mudar a vida dessa família, poder dar algo de melhor para essa família e através do esporte.